Deixa eu te contar uma história que pode mudar sua forma de enxergar a vida. Imagine nascer em meio à adversidade, sem liberdade, sem escolhas. Foi assim que começou a jornada de Epiteto, um escravo que enfrentou dificuldades que fariam muitos desistirem. Mas em vez de se render, ele escolheu dominar a única coisa que realmente tinha controle: sua mente. Pensa bem. Quantas vezes a gente se pega reclamando das circunstâncias? O tráfego, o chefe chato, o tempo ruim. Mas Epiteto não tinha esse luxo. Ele entendeu que a chave para uma vida melhor não está no que acontece ao nosso redor, e sim no que acontece dentro da gente. Ele praticou o que os estoicos ensinam há séculos, o poder de focar no que está sob nosso controle. Mais tarde, depois de conquistar sua liberdade, Epiteto se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, guiando milhares de pessoas para uma vida de propósito e serenidade. Seus ensinamentos são como um farol em meio à tempestade, mostrando o caminho quando tudo parece desmoronar. E é sobre essa filosofia que vamos falar hoje. Então, antes de seguir, um pedido: não pula nenhuma parte desse vídeo. Se você está aqui, já é diferente da maioria. Você não está apenas consumindo mais um conteúdo. Você está buscando crescer, evoluir, entender a vida de um jeito mais profundo. Isso não é comum. Então, haja como essa exceção que você já é e acompanha até o final. Amor fati. Ame o seu destino. A vida não te pergunta o que você quer. Ela simplesmente acontece. Às vezes tudo flui. Outras vezes tudo desmorona. E aí vem a pergunta: você vai lutar contra a realidade ou vai abraçá-la? Os estoicos tinham uma resposta para isso: amor fati. Amar o próprio destino. Já imaginou encarar cada obstáculo como uma oportunidade? Em vez de dizer por que isso aconteceu comigo, perguntar como eu posso crescer com isso. A vida é imprevisível, mas o que define você não é o que acontece, e sim a forma como você responde. Quer um exemplo? Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores estoicos da história, enfrentou guerras, traições e tragédias pessoais. E em vez de se lamentar, ele escreveu em suas meditações: o que impede a ação avança a ação. Ou seja, o que parece um bloqueio pode ser exatamente o impulso que você precisa. Sirva aos outros. Contribua para o bem comum, já percebeu que a vida ganha um sentido muito maior quando a gente para de pensar só na gente. O estoicismo ensina que somos parte de um todo e que nossa verdadeira realização não vem apenas do que conquistamos, mas do impacto positivo que geramos ao nosso redor. Pensa nisso. Quando você ajuda alguém, seja dando um conselho, um ombro amigo, ou até um gesto simples como um sorriso, você está plantando sementes. Sementes que crescem, que se espalham, que transformam. Não é à toa que Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. O sentido da vida não está apenas no que você acumula, mas no que você oferece. E o mais curioso, ajudar os outros te ajuda também. Você se sente mais conectado, mais útil, mais vivo. É um ciclo. Quanto mais você dá, mais significado encontra. Então, na próxima vez que tiver a chance, escolha servir. No trabalho, na família, na sua comunidade. Porque, no fim, não é sobre o que você leva, mas sobre o que você deixa. 3. Memento mori. Lembre-se da sua mortalidade. A gente vive como se fosse eterno, adiando decisões, postergando sonhos, fingindo que sempre vai ter tempo. Mas a verdade: o tempo não espera. E os estoicos tinham um lembrete poderoso para isso: memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso não é um pensamento mórbido, é um chamado à ação. Se hoje fosse seu último dia, o que você faria diferente? Você diria o que sente? Perdoaria alguém? Aproveitaria mais os pequenos momentos? Esse pensamento não é para te assustar, mas para te despertar. Porque cada dia que passa é um dia a menos. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Então, a questão não é ter medo da morte, mas usar essa consciência como combustível para viver de verdade.
Valorize as pessoas ao seu redor. Escolha seus combates com sabedoria. Priorize o que realmente importa, porque no final, a única coisa pior do que morrer é nunca ter vivido de verdade. 4. Autodisciplina, seu compasso interno. Se você tivesse que apostar em um único fator para determinar o sucesso de alguém, escolheria talento ou disciplina? A verdade é que talento sem disciplina não vale nada. Já disciplina sem talento. Essa move montanhas. A autodisciplina é o que separa quem só sonha de quem realiza. Os estoicos enxergavam a autodisciplina como um músculo. Se você não exercita, ele enfraquece. Se treina todo dia, ele cresce. E isso vale para tudo: seus hábitos, sua alimentação, seus estudos, sua capacidade de manter a calma quando tudo ao redor parece desmoronar. Epiteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. Porque no fim, a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas ter o controle sobre suas ações e emoções. Então, da próxima vez que a preguiça bater, que a tentação surgir, que a vontade de adiar o que é importante aparecer, lembra disso. Cada escolha é um voto na pessoa que você está se tornando. Rotina matinal, seu mapa para um dia produtivo. Sabe aqueles dias em que tudo flui? Você se sente mais focado, mais produtivo, mais em paz? Isso não acontece por acaso. Os estoicos sabiam que as primeiras horas do dia definem o tom para tudo o que vem depois. Marco Aurélio, antes de enfrentar batalhas, antes de lidar com as crises de um império, escrevia reflexões todas as manhãs. Não era só um hábito, era um ritual. Um jeito de alinhar a mente antes de encarar o mundo. Ele sabia que, se não dominasse seus pensamentos logo cedo, seria dominado por eles ao longo do dia. Sua rotina matinal é o alicerce do seu dia. Pode ser simples: um momento de silêncio, um café sem pressa, uma leitura inspiradora. O importante é começar com intenção, e não no piloto automático, porque no fim quem acorda sem direção acaba sendo levado pelo caos do dia. 6. Essencialismo, o poder de simplificar. A vida moderna é uma bagunça. 1000 notificações, compromissos, intermináveis, 1 milhão de coisas puxando sua atenção. Mas os estoicos já sabiam o que muitos só descobrem tarde demais. Menos é mais. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Se você pudesse cortar tudo o que é desnecessário e focar só no que realmente importa, como seria sua vida? Mais leve, mais produtiva, mais feliz? Pois é. O essencialismo não é sobre fazer mais, mas sobre fazer melhor. É aprender a dizer não para o que não agrega, para abrir espaço para o que realmente importa. Cada coisa a menos é um peso a menos. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, pergunte-se: isso é essencial ou é só ruído? Porque uma vida cheia não é necessariamente uma vida plena. 7. Adaptabilidade. Abrace a mudança. Única certeza que temos na vida é que tudo muda. O problema não é a mudança em si, mas a nossa resistência a ela. Quer um exemplo? O bambu é forte não porque resiste ao vento, mas porque se curva sem quebrar. Os estoicos sabiam disso. Eles não lutavam contra a realidade. Eles se adaptavam a ela. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Ou seja, o que parece um obstáculo pode ser exatamente o que te fortalece. Quando você entende isso, para de enxergar mudanças como inimigas e começa a vê-las como oportunidades. O inesperado pode ser um novo começo, não um fim. Então, da próxima vez que algo sair do seu controle, pergunte-se: como eu posso crescer com isso? 8. Ação sobre informação. O conhecimento só vale quando aplicado. Quantas vezes você já leu algo inspirador, assistiu um vídeo motivacional, mas ficou só nisso? O conhecimento sem ação é como um mapa do tesouro que nunca é usado. Saber o caminho não adianta se você não dá o primeiro passo. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. Ou seja,
Muitas vezes o que nos impede de agir não é a falta de conhecimento, mas o medo da incerteza. O estoicismo é uma filosofia prática. Não adianta entender os princípios se você não os aplica no dia a dia. Então, que tal pegar um desses ensinamentos e colocá-lo em prática agora mesmo? Porque no fim, não é o que você sabe que muda sua vida, é o que você faz com isso. Seja tolerante com os outros, mas exigente consigo mesmo. Todo mundo erra. Todo mundo tem um dia ruim. Todo mundo tem suas próprias batalhas internas. E se a gente entendesse isso de verdade, o mundo seria um lugar muito mais leve. Os estoicos não perdiam tempo julgando os outros. Eles sabiam que não temos controle sobre o que os outros fazem, mas temos total controle sobre como reagimos a isso. Epiteto ensinava: sempre que te incomodar a conduta de alguém, volta-te para ti mesmo e examina tuas próprias falhas. Mas aqui vem o equilíbrio. Ser compreensivo com os outros não significa ser complacente consigo mesmo. Você deve ser paciente com os erros dos outros, mas não usar isso como desculpa para estagnar. Crescer dói, exige esforço. Então, cobre de si mesmo aquilo que você gostaria de ver no mundo. 10. Resiliência. A arte de se reerguer. Vida vai te testar. Não importa o quanto você se prepare, cedo ou tarde, algo vai te derrubar. A grande questão não é se isso vai acontecer, mas como você vai reagir quando acontecer. Os estoicos acreditavam que a adversidade não destrói o caráter, ela o revela. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Ou seja, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos a isso. Pensa num rio. Quando uma pedra cai no caminho, a água não para. Ela desvia, contorna, segue em frente. A vida exige essa mesma flexibilidade. Você pode enxergar cada queda como um fim ou como um recomeço. A escolha é sua. 11. Empatia. Veja o mundo pelos olhos dos outros. Quantas vezes a gente se irrita porque alguém age de uma forma que não entendemos? Mas e se, em vez de julgar, tentássemos enxergar o mundo pela perspectiva daquela pessoa? Epiteto dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais e falar menos. A empatia não significa concordar com tudo ou aceitar qualquer comportamento, mas sim compreender que cada pessoa tem sua própria história, suas dores, seus desafios. Quando você pratica a empatia, você melhora não só seus relacionamentos, mas também sua própria paz de espírito, porque no fim, carregar rancor é como segurar brasas quentes, esperando queimar o outro. Soltar é sempre mais leve. 12. Atenção plena. O agora é tudo o que você tem. A gente vive preso entre 2 tempos: o passado que já foi e não pode ser mudado, e o futuro que ainda não existe e pode nunca chegar. E no meio disso, perdemos o único momento que realmente temos: o agora. O estoicismo ensina que a presença é a chave para a serenidade. Marco Aurélio escreveu: se você sofre por algo do passado ou do futuro, você está sofrendo 2 vezes. Preste atenção ao que está fazendo. Coma sentindo o gosto da comida. Ouça alguém sem pensar no que vai responder. A vida não acontece no ontem nem no amanhã. Ela acontece agora. 13. Propósito. O que te move? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma energia inesgotável para seguir em frente, enquanto outras vivem desmotivadas? A diferença está no propósito. Os estoicos acreditavam que viver sem um propósito claro é como navegar sem bússola. Marco Aurélio escreveu: a vida não tem sentido se você não souber para onde está indo. Ter um propósito não significa ter todas as respostas, mas sim ter uma direção. E não precisa ser algo grandioso. Seu propósito pode ser ajudar sua família, aprimorar suas habilidades, contribuir para um mundo melhor. O importante é acordar sabendo que suas ações têm significado. Porque no fim, o maior arrependimento não é errar, mas viver sem um porquê. 14. Aprendizado contínuo. Seja um eterno aprendiz. Se tem uma coisa que os estoicos valorizavam, era o aprendizado.
Eles sabiam que o conhecimento é um tesouro, que ninguém pode te tirar. Sêneca dizia: enquanto viver, continue aprendendo a viver. O problema é que muita gente acha que aprender termina na escola, mas a verdade é que a vida é a maior professora de todas. E quem para de aprender, para de crescer. Leia, ouça, questione, teste novas ideias. O mundo está em constante mudança e só se adapta quem está disposto a aprender. Não se acomode na ignorância confortável. O conhecimento é a ferramenta que te permite construir a vida que deseja. 15. Gratidão. Veja o que já tem. A mente humana tem um problema. A gente sempre foca no que falta, no que ainda não conquistou, no que poderia ser melhor. E nessa busca, esquecemos de valorizar o que já temos. Os estoicos praticavam a gratidão diariamente. Eles sabiam que, por pior que as coisas parecessem, sempre havia algo pelo que agradecer. Epiteto dizia: não estrague o que você tem desejando o que não tem. Comece a reparar nas pequenas coisas: o sol que nasce, o ar que respira, as pessoas, o que te cercam. O segredo da felicidade não é ter mais, mas valorizar o que já está ao seu alcance. 6. Paciência. O poder de esperar sem pressa. Vivemos na era do imediatismo. Queremos tudo para ontem. Sucesso rápido, resultados instantâneos, mudanças da noite para o dia. Mas a verdade, nada que vale a pena acontece de uma hora para outra. Os estoicos entendiam que a paciência não é só esperar, mas saber esperar com sabedoria. Marco Aurélio escreveu: o tempo é um rio e tudo flui. Não tente apressá-lo. O universo tem seu próprio ritmo, e lutar contra ele só gera frustração. Se você planta uma semente hoje, não adianta arrancá-la da terra amanhã para ver se já cresceu. Confie no processo. Trabalhe no que está ao seu alcance e deixe o resto acontecer, no seu tempo. 17. Bondade. O impacto dos pequenos gestos. Ser gentil não custa nada, mas pode mudar o dia ou até a vida de alguém. E o curioso, quando você espalha bondade, ela sempre encontra um jeito de voltar para você. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está na agressividade, mas no autocontrole. Epiteto dizia: comece cada dia com um desejo sincero de ser uma pessoa melhor para os outros. Pequenos gestos fazem a diferença. Um sorriso, um elogio sincero, um obrigado dito de coração. No mundo caótico em que vivemos, um pouco de bondade pode ser a diferença entre um dia pesado e um dia leve. 18. Coragem. Enfrentar o medo. Apesar dele, o medo nunca vai desaparecer. Não importa o quão forte ou experiente você se torne, sempre haverá algo que te deixa inseguro. Mas aqui está o segredo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Os estoicos sabiam que os maiores desafios são internos. Sêneca dizia: o que tememos parece maior do que realmente é. Ou seja, o medo se alimenta da nossa imaginação, mas a ação o destrói. Pense nas vezes em que você deixou de fazer algo por medo. Agora, imagine como sua vida poderia ser se, nessas ocasiões, você tivesse simplesmente ido em frente. O medo não some, mas você pode aprender a não deixar que ele te paralise. 19. Simplicidade. Menos é mais. O mundo nos ensina que felicidade está em acumular. Mais dinheiro, mais status, mais coisas. Mas os estoicos sabiam que quanto mais você precisa, mais prisioneiro se torna. Sêneca dizia: é rico quem se contenta com pouco. Isso não significa abrir mão das conquistas, mas sim entender que a verdadeira satisfação não vem do externo, e sim do interno. Se livrar do excesso, seja de objetos, preocupações ou ambições vazias, te dá algo muito mais valioso: leveza. Porque no fim, quem tem menos bagagem viaja mais longe. 20. Honestidade, a base da confiança. A mentira pode até parecer um atalho, mas no longo prazo sempre leva ao mesmo destino: a perda da confiança. E não há nada mais difícil de recuperar do que a credibilidade perdida. Os estoicos valorizavam a honestidade acima de tudo. Marco Aurélio escreveu:
A verdade nunca machuca quem busca viver com retidão. Isso significa que quando você vive de forma autêntica, não há medo de ser descoberto ou de ter que sustentar máscaras. Seja honesto nas palavras e principalmente nas ações, porque uma reputação construída sobre a verdade é inabalável. Quem age com integridade dorme em paz. 21. Saúde. O templo da mente e do espírito. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver saúde, nada disso importa. O corpo é a base sobre a qual todo o resto é construído. Os estoicos viam o cuidado com o corpo como um dever. Afinal, como você vai desenvolver sua mente e seu espírito se não tem energia nem para levantar da cama? Uma mente forte precisa de um corpo forte. Movimente-se, alimente-se bem. Descanse. A excelência começa no autocuidado, porque no fim, seu corpo não é um fardo que você carrega. É o veículo que te leva aonde quer chegar. 22. Perdão. Liberte-se do peso do passado. Guardar rancor é como segurar uma brasa quente esperando queimar o outro. Mas no fim, o único queimado é você. Os estoicos não viam o perdão como um favor ao outro, mas como um alívio para si mesmo. Epiteto dizia: se alguém comete um erro, instrua-o gentilmente e siga em frente. O que passou, passou. O presente é o único lugar onde a vida acontece. Isso não significa aceitar injustiças ou deixar de impor limites, mas sim entender que remoer o passado não muda nada, só drena sua energia. Perdoar não é esquecer, é escolher não carregar mais esse peso. 23. Respeito. Trate os outros como gostaria de ser tratado em um mundo onde todo mundo quer estar certo, poucos querem ouvir. Mas o respeito é o alicerce de qualquer sociedade equilibrada. Marco Aurélio escreveu: dê a cada pessoa o valor que ela merece, sem exagerar nem subestimar. Respeitar não significa concordar com tudo, mas sim reconhecer que cada um tem sua história, suas experiências, seus desafios. Antes de julgar, tente entender. Antes de responder no impulso, pense. Respeitar os outros não te faz menor. Pelo contrário, te engrandece. 24. Otimismo. A força de enxergar além da tempestade. O pessimismo diz: tudo está perdido. O otimismo responde: o que posso fazer com isso? Os estoicos não pregavam um otimismo ingênuo, mas um olhar estratégico sobre a vida. Sêneca dizia: não há noite tão longa que impeça o sol de nascer. Se tudo parece escuro agora, lembre-se de que nada dura para sempre. Encarar os desafios com esperança não é negar as dificuldades, mas se recusar a ser derrotado por elas. Porque quem acredita que pode encontrar um caminho, mais cedo ou mais tarde, encontra. 25. Responsabilidade. Você é o autor da sua história. Vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Mas a verdade dura e inevitável é: ninguém vai viver a sua vida por você. Os estoicos ensinavam que não adianta culpar o mundo, as circunstâncias ou os outros. Epiteto dizia: o que acontece com você não é sua escolha, mas como você reage a isso, sim. Assumir a responsabilidade pelos seus atos e escolhas é o primeiro passo para tomar controle do próprio destino. Não terceirize sua vida. Se algo está ruim, mude. Se não pode mudar, mude a forma como enxerga. Você pode não controlar tudo, o que acontece, mas sempre tem o poder de decidir como agir diante disso. 26. Equilíbrio. O segredo de uma vida bem vivida. A vida é como uma corda bamba. Puxe demais para um lado e você cai. Puxe para o outro e o resultado é o mesmo. O segredo? Equilíbrio. Os estoicos acreditavam que uma vida bem vivida não é aquela cheia de excessos, mas sim aquela onde todas as partes estão em harmonia. Marco Aurélio escreveu: moderação em todas as coisas. Trabalhe, mas não viva só para isso. Cuide dos outros, mas não esqueça de si mesmo. A busca pelo equilíbrio não é um destino, mas um ajuste constante. Se sua vida parece caótica,
talvez seja a hora de realinhar as prioridades. 27. Foco. Faça uma coisa de cada vez. Vivemos na era da distração. Redes sociais, notificações, informações infinitas. Mas um segredo simples pode transformar sua produtividade. Faça uma coisa por vez. Sêneca dizia: aquele que persegue 2 coelhos não pega nenhum. Ou seja, se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, no fim, não fará nada bem feito. Escolha sua prioridade. Foque nela. O tempo que você gasta disperso poderia estar sendo usado para construir algo grandioso. Porque concentração é poder. E quem domina a própria atenção, domina a própria vida. 28. Humildade. O poder de reconhecer que você não sabe tudo. O maior obstáculo para o aprendizado não é a falta de inteligência, mas o excesso de orgulho. Achar que já sabe tudo fecha portas. Estar disposto a aprender as escancara. Os estoicos valorizavam a humildade como um caminho para a sabedoria. Epiteto dizia: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Quem se acha dono da verdade perde oportunidades de crescer. Ser humilde não significa se diminuir, mas sim reconhecer que sempre há algo novo para aprender. E quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda há para descobrir. 29. Aceitação. Flua com a vida. Não contra ela. Lutar contra a realidade é como remar contra a correnteza. Desgastante e inútil. O estoicismo ensina que aceitar não é o mesmo que se conformar. Marco Aurélio escreveu: se um problema pode ser resolvido, não há motivo para preocupação. Se não pode se preocupar, não mudará nada. Aceitação não é passividade, mas sim inteligência emocional. Ao aceitar o que não pode ser mudado, você economiza energia para mudar o que realmente está ao seu alcance. Flua com a vida e não contra ela. 30. Mentalidade. Seu mundo externo reflete seu mundo interno. O que você acredita influencia diretamente na forma como você enxerga e reage ao mundo. Se sua mente está em caos, sua vida estará em caos. Os estoicos entendiam que nossa realidade é moldada por nossos pensamentos. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, o que nos aflige não são os fatos, mas a forma como os interpretamos. Quer mudar sua vida? Comece mudando sua mentalidade. Ajuste o foco para o que pode ser feito e não para o que está fora do seu controle. Seu mundo externo vai acompanhar essa mudança interna. 31. Autorreflexão. O espelho da alma. Maioria das pessoas passa a vida no piloto automático, reagindo ao mundo sem nunca se perguntar: por que faço o que faço? Mas os estoicos sabiam que o autoconhecimento é a base da sabedoria. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs e todas as noites, refletindo sobre suas ações, pensamentos e emoções. Ele entendia que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Reserve um tempo para olhar para dentro. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com os meus valores? Porque quem não se conhece, não se controla. E quem não se controla, é controlado pelas circunstâncias. 32. Aceitação da imperfeição. A beleza do que é real, a busca pela perfeição pode ser uma armadilha, porque o perfeccionismo não leva à excelência, leva à frustração. Os estoicos compreendiam que errar faz parte do caminho. Epiteto dizia: não busque ser perfeito, busque ser melhor que ontem. Aprender com os erros é o que nos faz crescer. Aceite sua humanidade. Aceite que falhar faz parte. O que importa não é ser perfeito, mas estar sempre evoluindo. A verdadeira grandeza está na capacidade de continuar apesar das falhas. 33. Investir no aprendizado. A moeda do crescimento, se existe um investimento que nunca falha, é o conhecimento. Tudo o que você aprende, ninguém pode tirar de você. Os estoicos eram obcecados pelo aprendizado. Sêneca dizia: enquanto vivermos, devemos aprender a viver, porque o mundo está em constante mudança.
e quem para de aprender fica para trás. Leia, estude, questione, observe. A mente que se expande nunca volta ao seu tamanho original. O aprendizado é a chave que abre qualquer porta. Day 4. Admiração. Reconheça e celebre as virtudes dos outros. No mundo competitivo em que vivemos, muita gente enxerga o sucesso alheio como uma ameaça. Mas os estoicos ensinavam que admirar os outros não diminui quem você é. Pelo contrário, te engrandece. Marco Aurélio escreveu: quando vires alguém agindo com virtude, imita-o, se puderes. A verdadeira sabedoria não está em ter inveja, mas em aprender com aqueles que já trilharam o caminho. Em vez de sentir ciúmes, observe o que essa pessoa faz de diferente, o que você pode incorporar na sua vida. A grandeza não vem de diminuir os outros, mas de se inspirar neles para crescer. 5. Amor incondicional. O vínculo que não exige nada em troca. Amor verdadeiro não é um contrato com cláusulas escondidas. Ele não exige retorno, reconhecimento ou recompensa. Ele simplesmente existe. Os estoicos viam o amor como um reflexo da própria natureza. Epiteto dizia: deseje o bem para os outros, sem esperar que eles o correspondam. Isso significa amar sem aprisionar, sem controlar, sem esperar algo em troca. O amor incondicional é liberdade. É dar porque se quer dar e não porque se espera receber. Quando você aprende isso, suas relações se tornam mais leves, mais puras, mais genuínas. 36. Cultivar relacionamentos. A riqueza está nos laços humanos. Nenhum homem é uma ilha. Podemos ser fortes sozinhos, mas somos imbatíveis quando estamos conectados. Os estoicos entendiam o valor das relações. Sêneca dizia: a amizade é um tesouro que nenhuma riqueza pode substituir. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Um círculo pequeno, mas verdadeiro, vale mais do que dezenas de conexões superficiais. Cuide dos seus. Cultive suas amizades. Passe tempo com aqueles que importam, porque no fim da vida as memórias mais valiosas não serão sobre o que você conquistou, mas sobre com quem você compartilhou a jornada. 37. Pontualidade. O respeito pelo tempo, seu e dos outros tempo, é um recurso que nunca pode ser recuperado. E ser pontual não é só sobre chegar na hora, é sobre honrar esse recurso tão precioso. Os estoicos viam o tempo como um bem sagrado. Sêneca dizia: perdemos a vida um pouco, a cada dia sem perceber. Quando você se atrasa, não está apenas desperdiçando o seu tempo, mas também o daqueles que contavam com você. Seja pontual. Planeje-se. O tempo é a única coisa que você nunca poderá comprar de volta, então use-o com sabedoria. 38. Graciosidade. A elegância no agir e reagir à vida sempre nos testará. E a forma como reagimos diz muito sobre quem somos. Manter a graça e a compostura em momentos difíceis é um sinal de verdadeira força. Epiteto ensinava que o que nos perturba não são os eventos em si, mas a forma como os interpretamos. Quem domina as próprias reações, domina a própria vida. Respire fundo. Não caia no jogo da irritação ou do impulso. Responder com calma e inteligência é sempre a melhor estratégia. Tem 9. Saborear os momentos. A vida acontece agora. Vivemos correndo atrás do próximo objetivo, do próximo desafio, da próxima conquista. Mas e se o maior tesouro já estivesse aqui agora? Marco Aurélio escreveu: a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que a paz e a alegria não estão no futuro, mas na forma como enxergamos o presente. Aprecie os detalhes, o cheiro do café, o riso de um amigo, o silêncio de um amanhecer. Porque no fim, a vida não é uma lista de tarefas a cumprir, mas uma coleção de momentos a serem vividos. 30. Consciência ambiental. Cuidar do mundo é cuidar de si mesmo. O estoicismo ensina que somos parte de um todo maior. Assim como devemos cuidar da nossa mente e corpo, temos o dever de cuidar do planeta que nos abriga. Marco Aurélio escreveu: o que não faz bem à colmeia, não faz bem à abelha.
Ou seja, se prejudicamos o ambiente ao nosso redor, no fim, estamos apenas prejudicando a nós mesmos. Pequenas ações fazem diferença. Reduzir desperdício, reciclar, respeitar a natureza. Afinal, deixar um mundo melhor também é uma forma de legado. 21. Generosidade. A alegria de dar sem esperar nada em troca. Quem nunca sentiu aquela satisfação genuína ao ajudar alguém sem esperar retorno? Os estoicos viam a generosidade como uma das maiores expressões de grandeza. Epiteto dizia: não devemos viver apenas para nós mesmos, mas para o bem de todos. Ajudar não significa só doações materiais. Pode ser um conselho, um gesto, um simples ouvir atento. Quando damos sem esperar nada, algo curioso acontece. A vida nos devolve em dobro de formas inesperadas. 42. Paz interior. O silêncio que fortalece. Vivemos em um mundo barulhento. Ruído externo, excesso de informações, opiniões de todos os lados. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira paz não vem do mundo exterior, e sim do controle interior. Sêneca dizia: se queres ser imbatível, não lute contra tudo e todos. O estoicismo ensina que muitas batalhas não precisam ser travadas. Às vezes, o melhor movimento é simplesmente não reagir. Cultive momentos de silêncio. Respire. Filtre o que realmente importa, porque quem tem paz dentro de si nunca será escravo do caos ao redor. Integridade. A base inegociável do caráter. Você pode perder dinheiro, status, oportunidades, mas se perder sua integridade, perde tudo. Porque a confiança, uma vez quebrada, dificilmente é restaurada. Os estoicos viam a integridade como um pilar fundamental. Marco Aurélio escreveu: se algo não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Ser íntegro significa agir conforme seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. Honre sua palavra. Seja leal aos seus valores. O respeito de um homem começa pelo respeito que ele tem por si mesmo. Prenda. Serenidade. A arte de não ser abalado pelo caos. O mundo pode ser turbulento, mas isso não significa que você precisa ser levado pela correnteza. Epiteto ensinava: o que nos perturba não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. O segredo da serenidade é entender que nem tudo merece sua reação. Antes de se irritar, pergunte-se: isso vai importar daqui a 1 ano? Se a resposta for não, talvez a melhor escolha seja simplesmente seguir em frente. 5. Curiosidade. O desejo constante de aprender e crescer a mente, que para de explorar para de evoluir. E uma vida sem aprendizado é uma vida estagnada. Sêneca dizia: a sabedoria nunca chega ao fim. Todo dia há algo novo para descobrir, uma ideia diferente para considerar, uma experiência para nos transformar. Mantenha-se aberto ao desconhecido. Faça perguntas. Quem tem curiosidade nunca envelhece. 3.6. Empoderamento. Descubra e use sua própria força. Muitas pessoas passam a vida esperando que alguém as salve, que as circunstâncias mudem, que a sorte sorria. Mas os estoicos sabiam que ninguém virá te resgatar. O único herói da sua história é você. Epiteto dizia: se quer ser invencível, não dependa de nada além de si mesmo. Isso significa assumir total responsabilidade por sua vida. Se você deseja mudança, comece por dentro. Seu poder não está no que acontece com você, mas na forma como escolhe reagir. 47. Criatividade. Encontre soluções onde os outros veem problemas. A vida nem sempre segue um roteiro previsível, mas enquanto alguns veem barreiras, outros enxergam oportunidades. Marco Aurélio escreveu: o que atrapalha a ação impulsiona a ação. Isso significa que cada obstáculo traz consigo uma chance de crescimento. Se algo parece impossível, mude a abordagem. A criatividade é a capacidade de transformar dificuldades em soluções. 8. Vulnerabilidade. A coragem de ser autêntico. Muitos veem a vulnerabilidade como fraqueza, mas os estoicos sabiam que só os fortes conseguem ser transparentes sobre suas imperfeições. Sêneca dizia:
Seja aquilo que és, sem medo do julgamento alheio. Quando você se permite ser real, cria conexões verdadeiras e elimina a necessidade de máscaras. Assuma suas falhas, abrace seus desafios e entenda: ser humano não é sobre parecer perfeito, mas sobre evoluir constantemente. Mai. Equilíbrio. Entre mente, corpo e espírito, a harmonia que sustenta tudo. Se um tripé tem uma perna fraca, ele cai. O mesmo acontece com a vida. Se mente, corpo e espírito não estão alinhados, cedo ou tarde algo desmorona. Os estoicos sabiam que a excelência vem do equilíbrio. Marco Aurélio escreveu: cuide do seu corpo, treine sua mente e eleve seu espírito. Isso significa que não adianta ser forte fisicamente se sua mente está em ruínas, nem buscar conhecimento sem cuidar da sua saúde. Movimente-se, leia, cultive momentos de introspecção, porque um homem verdadeiramente forte não negligencia nenhuma dessas áreas. 50. Consumo consciente. Escolha com sabedoria o que alimenta sua vida. Não é só o que comemos que nos nutre, é também o que lemos, assistimos, ouvimos e com quem convivemos. Sêneca dizia: evite se cercar de tolices, pois aquilo que você alimenta cresce dentro de você. Se você se expõe apenas à negatividade, fofoca, distrações vazias, isso molda seu pensamento. Escolha com cuidado, leia bons livros, cerque-se de pessoas que te elevam. O que você consome define o que você se torna. O fim é só o começo. Agora que exploramos essas 50 regras estoicas, fica a pergunta: qual delas mais ressoou com você? Se chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.